Primeira. Já imaginou presentear o seu paizão com R$200 mil? O Cariri da Sorte vai te dar uma mãozinha. No quarto sorteio desta semana tem R$200 mil em dinheiro. Isso mesmo, 200 mil direto pra conta do seu papai. É muita grana pra ele fazer uma viagem, comprar um carro ou uma casa. E mais, R$15 mil no primeiro ou terceiro sorteio, R$10 mil no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. Compre logo o Cariri da Sorte especial do Dia dos Pais, com os nossos revendedores pelo aplicativo e título Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de tratamento. Assistente se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimento. Sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro é porque tem investimento da prefeitura. E certo. Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alain. Gente, Alain Martelo. Boa noite pra você que sintoniza Vale FM 99,9. Alô, galera do nosso canal no YouTube. Está começando o Vale Esportes a partir de agora. E está aqui ao nosso lado o atleta do Diniz. Delton Sá. Boa noite pra você, Marco Valério. Boa noite pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes, no timaço da Vale FM. Estamos chegando, Marco Valério. Estamos chegando. E sabe quem já chegou também? Quem foi, Marco Valério? João Alves Feitosa Filho, o popular JF. Boa noite, João Filho. Um abraço, Marco. Um abraço, Neto. Você ficou bem, viu, Neto? Gostei, Fiquei viu? bem. Ficou bem, ficou Fiquei muito bem. bem aí, viu? Com essa Eu tava sentindo camisa falta. muito bonita da corrida do Diniz. Eu tava sentindo falta. Delton Sá, ele está fazendo uma sessão de fotos rapaz. como garoto propaganda do Diniz. Aqui temos... Mas eu tô preocupado. Por que, Delton O Sá? Lacerda Porque eu acho que teve eles aqui há vão pouco... perder cliente com essa história. O Lacerda teve aqui há poucos instantes e trouxe a camisa, a viseira, até medalha Delton Sá já ganhou. Eu tô com Que a ele medalha. fez jus, né? Porque eu sou um verdadeiro atleta, né? Tá aqui, rapaz. Aliás, temos o Honra ao Delton mérito. Sá como garoto propaganda do Diniz. Temos João Filho como garoto propaganda da pizzaria e hamburgueria Oval. E do Motel Imperial Mas também. eu quero, Marco Valério, já que você tá Ali falando... você é o imperador. Já- Garoto propaganda é outra história. Ali você é o Já que imperador. você tá falando em garoto propaganda, que você tá falando em garoto propaganda, eu quero fazer
um registro aqui, Marco Valério. Registro. Do nosso anunciante, do Alain Martelinho de Ouro. Marco Valério, deixei meu carro ontem e pedi, Alain, dê uma geralzinha no meu carro, tá cheio de arranhãozinho ali, o menino passou aqui, passou acolá. Adelto Sá, você vai chover no molhado. Tinha uma rapaz. amassadinha ali no porta-mala, assim, um encostado e amassou um pouquinho. Marco Valério, eu fui buscar meu carro, tá aqui fora. O pessoal tá pensando que eu troquei de carro, Marco Valério. É porque verdade, o carro fica novo de novo, João Filho. Novo de novo. Tá Ele novo recupera ali, totalmente a pintura, novo, o brilho, novo. a beleza do veículo. Alain sabe trabalhar, Eu- meu amigo. E o preço é espetacular, Marco Valério, do Alain. O Alain tem um preço formidável, certo, Marco Valério? Pelo serviço que ele faz, ele cobra pouco. Porque o eu homem sei é disso. bom. Ele trabalha ali em frente à Cajuína, né? Ao Na lado ali verdade, da de Cajuína. lado da Cajuína. Do lado da Cajuína, É, né? ao lado da Cajuína. O Alain Martelinho de Ouro. Mandar um abraço para ele, agradecer, meu amigo Alain, pelo serviço, a rapaziada lá, serviço de primeira linha. E o Alain, Marco Valério, vai passar um diazinho aí, né? Vai dar um time aí nas Beer Nights, para cuidar um pouquinho da saúde, para ele voltar com a alquimia, com a corda toda. Eu Porque nem eu soube que ele tá sabia fazendo que os ele- vocais aí. Eu nem sabia que ele tomava uma geladinha. rapaz. Aí ele tá nos vocais aí, Marco Valério. E porque eu sei que ele é um grande baterista, Mas tá no vocal também. cantando também. E o filho dele, Delton, é o guitarrista da banda. E eu conheci hoje um baixista que é primo de Júnior Miau. Pronto, aí. Viu? Tá bom? Um abraço, meu amigo Alain, pra toda a turma boa lá. Não, e o Alain é serviço garantido, viu, E Delton? tu viu quem tá aqui? Seu Manuel. Seu Manuel. Ele é a carioca da Carioca. gema, Quando ele Delton. fala, eu só me lembro do meu pai. E a cabeça, não lembro o formato da cabeça do meu pai, dá uma né? lembrança aí. Aquelas cabeças, ó, aquela Ih, carequinha rapaz, de é carioca, mesmo. tudo, Seu né? Manuel. Bem magrinho assim, franzino. É com nome de português. Será que ele é Vasco, Delton? Eu acho que ele é Vasco. será que não, ele é acho que ele é Vasco? Botafogo, ele. Ah. Seu Manuel tem cara Seu de pai é Botafogo. Vasco, né? Meu pai é Vasco. Seu Paulo, Vasco. Mas ele é Botafogo, inclusive, Marco Valério. Seu Manuel trouxe um quadro aqui, que na verdade, como antigamente, quando a gente chamava os pôsteres, né? Que vinha placar, vinha com os pôsteres dos campeões brasileiros, tal. E esse daí é o pôster, Marco Valério, do Botafogo campeão da Liberta. Eita, rapaz, e é da Libertadores, É. ó. E ele queria e quer que a gente faça o sorteio para presentear um botafoguense. Agora, é interessante que você realmente seja Que botafoguense. seja botafoguense. Se você é botafoguense, a gente faz isso quando? Hoje, amanhã, depois, quando é que a gente faz? Quer fazer na quinta, na quarta? Amanhã? Na quinta-feira, Na pode quinta, ser? né? Na quinta. Quem for botafoguense, na quinta-feira a gente vai abrir aqui um intervalo aí de 10 minutos para os caras ligarem e deixar o nome. Pronto. E aí a gente depois faz o sorteio, quem for botafoguense. Até porque não tem sentido um flamenguista, um corintiano É. ganhar o Ó, pôster não faz do quadro sentido do o Botafogo. boi chegar né? e querer levar o quadro do Botafogo. Né? Quem tem que ganhar- quem porque tem que ganhar é ele piquenês. vascaíno do jeito que ele é, não pode pegar um quadro do Botafogo. Por exemplo, não faria sentido o João Filho ganhar, porque o João Porque Filho ele é Fluminense, né? Então não adianta. Eu não poderia ganhar, né? Como torcedor do Fluminense que eu sou. Então, só os botafoguenses, tipo Piquinês, Nilson Júnior, Antônio Carlos, Doutor Vitor, oftalmologista. Dr. Vitor Caleb Cajueiro. Caleb Cajueiro. Entendeu? Essa galera que torce pro Doutor Fogão. Diogo, fisioterapeuta. Pois é. Professor Murilo João, Siqueira. professor João Murilo Hilário. Siqueira, Digley Exatamente. Ribeiro. O Wendel, filho do. Né? É, Esse exatamente. pessoal que é torcedor do Botafogo, né? E tem muitos torcedores do Botafogo aqui na região. Eu percebi isso quando o Botafogo ganhou a Libertadores. Eu vi muitos. O Botafogo, seu Manuel, aqui enche um ônibus double deck. Não tem problema. O Fluminense é que não enche nem um up. Delto, rapaz. Nós do Fluminense não dá pra encher nem uma Kombi. Agora, os botafoguenses dão um ônibus double deck. Então, na quinta-feira, depois de amanhã. Quinta-feira, vamos guardar o quadro ali. Deixa guardadinho na O senhor, quinta-feira. o senhor guarda ali na sua sala. Entrega deixa na ali guardado. sexta. Sorteio na quinta, entrega na sexta-feira, sexta. o torcedor vem buscar. E o senhor Manuel pode até vir aqui para entregar o ganhador. Tá certo? Se quiser. Tá bom? Tá vendo aí, seu Manuel? Delton Sá. Não perturba muito seu Manuel, não, porque ele é carioca da gêmea. Ô, bicho abusado é carioca. Viu? E Delton Sá. Marrento. Você conheceu meu pai? Marrento. Você conheceu meu pai, você sabe como é que Eita, menino, tu é Eu conheci doido. não, eu conheço, que ele tá vivo, graças a eu sei. Deus. Eu tô dizendo. Eita, que eu vou dizer um negócio. Vai ser grosso assim longe. Ei, boi, não é do Flamengo não, é de quem ganhou isso aqui.
É do time que ganhou, não é do que perdeu, não. Eita! É, porque fica perturbando aqui falando de Flamengo, rapaz. Estamos falando do Botafogo. Alguém me disse hoje, eu tô tentando lembrar quem foi. Disse, rapaz, tu viu a cortada que Marco deu em boi na sexta-feira? Aí eu disse, não tava ouvindo o programa, não sei o que foi. É verdade, é verdade. Aí a pessoa só disse o que foi, né? Ah, sim. Não, é porque o boi chega aqui e quer fazer feira. Ó a Cebola e João Filho se atrapalhando ali na... Aí João Filho tem as reuniões com ele, aí ficou com vergonha de dizer a boi. Aí eu peguei e disse, entendeu? Né? Aí me João disseram, Filho, pra não atrapalhar as reuniões... Você viu que foi que mas João Filho se atrapalhou na hora do comercial. Fez com boi? Foi uma concha da porra, viu? Foi, né? Mas, Del, deixa eu aproveitar aqui para lembrar que tá chegando o dia desse grande jogo festivo e solidário. Olha aí, outra oportunidade do Botafoguense de ver o Túlio Maravilha. Túlio Maravilha. Vai estar sábado aqui no Romeirão. Túlio Maravilha e outros grandes alegrias aos botafoguenses que o Túlio não fez, rapaz. Eu acho que depois do Garrincha, talvez o Túlio foi o jogador assim que... Com tantas alegrias, foi um campeonato, alegrias. Né? Sim, e os gols que ele fez? O cara não vibra com os gols do cara, não? Tantas alegrias, não vamos exagerar também. Ele ganhou um campeonato, Não, cara, né? pode não ter ganho o campeonato. Mas o Botafogo não, ele ganhou um campeonato brasileiro. Sim, mas eu tô dizendo, mas ele ganhou muitos jogos com gols do Túlio. O cara vibra com os gols. Não bota gosto do Ruito, não. É porque você é fluminense e tá querendo falar mal do Botafogo. O Fluminense, uma das piores fases da vida do Fluminense, a gente tinha um artilheiro na época que eu vibrei com muitos gols dele. Ézio. Super Ézio, cara. E ele é de uma geração que foi a terceira divisão do futebol brasileiro. Super Ézio. No Fluminense. Mas o Super Ézio foi um cara que fez história no Fluminense. E apesar do Túlio ter sido campeão apenas uma vez no Botafogo, mas ele marcou época. Exato. Ele marcou época no Botafogo. Claro, como dizia Januário de Oliveira, cruel. Ele quando ele provocava, ele ia lá e fazia. E o Botafogo, que não é o clube do meu coração, mas que eu gosto, simpatizo muito com o Botafogo, ele teve um jogador que eu gostei muito de ver jogar aqui no Brasil. Qual? Clarence Seedorf. Jogou no Botafogo e era um cara espetacular. Tanto no comportamento como também no futebol. Eu não posso negar que eu preferi mais ver o Seedorf por lá mesmo. Quando ele veio pra cá já não era mais o Seedorf, né? Mas fim de carreira, mas jogou direitinho, jogou bem. Jogou direitinho. Jogou bem, fim de carreira, mas foi muito legal. Com a brasileira. Mas foi muito legal a vinda dele pro futebol brasileiro. E fala fluentemente português, né? Foi muito legal a vinda dele mesmo pro futebol brasileiro. Porque ali é uma terceira geração da Holanda, né? Porque teve a primeira geração da Holanda dos anos 70, do Cruyff, depois teve a geração dos anos 80 do Van Basten, do Gullit, né, do Rijkaard, e depois veio a do Seedorf. A geração do Seedorf é a mesma do Davids, né, que jogava de óculos, né? Dos irmãos... Esqueci. Frank de Boer, Ronald de Boer. Tio Bergkamp, era uma geração... Clive no ataque, Van Nistelrooy. Era uma geração muito boa. Aliás, depois teve a do Robin, né, também foi outra geração. Van Persie, Sneijder. A Holanda teve excelentes gerações e nunca conseguiu um Mundial, Por isso que foi 3 vezes finalista de Copa do Mundo, né? Realmente, de fato... Mas não deu pra ser campeão revelou ainda. Muitos bons, excelentes jogadores de futebol mundial a Holanda, viu? Muita gente boa. Então, olha só, combinado, sábado à tarde tem esse jogo que você não pode perder. Ingressos já à venda no Romeirão. Tem um lote de R$30 apenas o valor do ingresso. Seleção brasileira de Master e seleção cearense de Master. E você já pode comprar o seu ingresso. Bora conferir, JF. Futebol vai reunir craques, emoção e solidariedade em um só lugar. No dia 9 de agosto, a partir das 14 horas, a Arena Romeirão será palco de um evento inesquecível. O maior jogo beneficente do Cariri. Em campo, 2 grandes times, a Seleção Brasileira Master e a Seleção Cearense Master, com nomes que fizeram história no futebol brasileiro. Estarão presentes Túlio Maravilha, Viola, Amaral, Aloysio Chulapa, Flávio Conceição, Odivan, Sérgio Alves, Bechara, Lúcio Bala, Júnior Xuxa, Alcimar, o Matador de Leão, Clodoaldo Matador
entre outras feras que marcaram gerações. Os ingressos solidários já estão disponíveis. Participe desse momento histórico, leve sua família e ajude quem mais precisa. Confira os pontos de venda. JAL Presentes, na Rua Clóvis Bevilacqua, 536. E atenção, nas compras acima de R$100, você ganha um ingresso. Escritório J. Rodrigues Empreendimentos, no prédio da Vale FM. Farmácias Fernandes, no cruzamento da São Benedito com a Castelo Branco. Ótica São Valentim, na Rua Santa Luzia. Casa da Gente, na Rua Conceição. Escritório Iesca, na Avenida Antônio Salles, número 23. Barbearias Lânio Dias e na Arena Romeirão. Apoio, Governo do Estado do Ceará, JAL Presentes, Macontrim, Hotel Santa Rosa, Via Fit, JR Folheados, Cariri Esporte Mais, Visual Print, Move Eletro, Top Grill, David Raimundão, Churrascaria Alpendre, Difere, Vereador Vinícius Duarte, André dos Motéis, Celcinho, Jussiesse Filmes. Dia 9 de agosto, às 14 horas, na Arena Romeirão. Venha viver esse jogo solidário que vai entrar para a história. E lembrando que tem um lote de vendas R$30 lá na Arena Romeirão, de 9 ao meio-dia. A equipe do meu amigo Marcos do Icasa está cuidando dessa parte da venda lá na Arena Romeirão. Então, todo mundo marcando presença sábado à tarde. Sabe quem vai estar aqui também? É bom de resenha? Aloísio Chulapa. Rapaz, lembra olha, dele? Chulapa numa resenha com Túlio. Com Amaral. Com Amaral. E com Viola. Com Viola. É massa, viu? Tu é louco. É pesado, viu? Meu amigo. Ei, Nelton. Tem história. Os organizadores podem comprar cerveja. Não, pra fechar esse time aí. Haja Danone. Não, pra fechar esse time aí só faltou. Não, mas pra resenha, pra fechar esse time aí na resenha só faltou o Vampeta. Porque se bota o Vampeta no meio desse quarteto aí, meu amigo. Aí eu vou dizer um negócio pra você. Primeiro, eu não sei se ia ter jogo. Tem uma forte ameaça de não ter, né? Nem o Vinícius tem choque suficiente pra isso. Era ameaça de juntar Clodoaldo, essa turma todinha aí. Haja breja, hein? Se não tomar cuidado. Vai quebrar, viu? Tem que segurar esses meninos e dizer, olha, só pode tomar um depois do jogo. Tem que concentrar esses meninos antes do jogo. Se esses meninos chegar na sexta-feira... Mas brincadeiras à parte, jogo confirmadíssimo. Vai ser jogão. E tem muita gente boa. O Júnior Xuxa, talvez um dos maiores ídolos da história do Icasa, vai estar presente, né? Vai estar presente nesse jogo festivo e solidário do sábado à tarde, Nelton Sá. Sim, senhor, Marco Valério. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 24 minutos, 6h24. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. E antes de ir pro comercial, Delton, lembrar que a gente tem mais 2 ingressos. 2 ingressos. Para sortear. Então o pessoal vai mandando mensagem. Antes do programa acabar, a gente vai dizer os nomes dos 2 ganhadores. Pelo WhatsApp da Vale, 988199999. Aquele locutor lá é boi? É aquele lá? Aquele que a gente tava falando ali fora? Aquele... É boi aquele locutor? É boi. Bom, deixa eu aproveitar para falar para você da premiação do Cariri da Sorte, meu amigo. O que é, Marco Valério? Diga. R$200 mil, se eu ganhar o Cariri da Sorte, Marco Valério, tu sabe o que eu vou fazer? Prazer Manuelas. Vou pra Zé Manuelas. Dessa vez ele vai comprar a pousada do seu Ademir, lá na Zé Manuelas. Se eu ganhar, eu vou pra Zé Manuelas. Ele vai lá curtir. 200 mil, rapaz. Marco Valério, não vale esporte mais não? Por quê? Não vale esporte. R$200 mil, um total de R$15 mil do primeiro ao terceiro prêmio também, mais 10 mil no Giro da Sorte, meu amigo, perca tempo não, hein? Já pensou domingo, você com R$200 mil é o Cariri da Sorte com a premiação especial do Dia dos Pais. Manda um abraço pro Agulhadinho Chofé, Marco Valério, Agulhadinho Chofé, pro Marcelo e pro Regilane, galera que tá lá no nosso canal no YouTube. Um abraço. Gostou da pronúncia? Gostei. Tirion. Delto, rapaz. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidar da saúde e segurança do trabalho da sua empresa é a nossa prioridade. Exames médicos ocupacionais, laudos técnicos de SST completos, laudos para aposentadoria e PPP. E tem mais, hein? Passou no médico e ele solicitou exames laboratoriais, faça lá na Clínica Sigma. JF já pegou os potinhos para poder levar. Peguei potinho coisa nenhuma.
Hã? Eu não sou homem de potinho. Meu negócio é na lata de Neston. Que é isso? Tudo desse homem é exagerado. Até. Ei, meu filho, faça isso não. Não, meu, é garrafa de 2 Aí quer dizer que a urina é na garrafa de 2 litros. É sim. Ele quer matar o Garrafa analista da clínica. JR. Eu levo na lata de Deus. E tirando com a paletazinha pra não vazar, assim. Aí chega lá e bota pelo menos o nome a ele. Ai. Não, mas vamos mudar de assunto. Sigma Clínica de Gestão Então, Ocupacional, Rua Padre Cícero, 941. A direção é do botafoguense Caleb Cajueiro. Agora eu vou falar de um flamenguista, Marco Valério. Fala. Fervoroso. Quem é a fera? Quem é? Chagas Moura. Paixão pelo esporte juazeirense. Chagas Moura, Marco Valério. Esse é o nome. Chagas Moura. Já foi lá pro Rio de Janeiro secar o Vasco torcendo pelo Icasa. Naquela Copa do Brasil. Tava lá. Ele e o irmão, Zé Ivan. Foi, exatamente. A Rocha, Marcos. E na hora de abastecer, vá ao posto Asa Branca. Faça como meu amigo Papagaio. Lá no posto Asa Branca, Sim. tem a loja de conveniência climatizada. Bem friozinho lá dentro. Ei, Marco, na inauguração da loja, quando eu passei, tava um forrozão truando lá do lado de fora. Lá. Dona Deusélia é desenrolada. É, eu vi lá. E do lado de fora tem as mesinhas pra quem quiser ficar no ar livre, só bisuntando quem passa. Só Acaba na botica, só né? de olho. Papagaio vive lá. É. E quando o cara vai abastecer, que tem aquele painel bonitão de Luiz Gonzaga. Homenagem às coisas do sertão. Rei do Baião. Posto Asa Branca, Rua Pedro Henrique de Souza, esquina com a Avenida Manuel Coelho. Tu sabe de onde eu me lembro quando eu vejo o posto Asa Branca, aquele negócio imponente do Luiz Gonzaga lá, a imagem? Da loja Juazeiro Parafuso. Quando tu passa aquela loja bonita assim, né, tal imponente lá na Rua São Pedro, porque Marco Valério mudou a história da Rua São Pedro. O povo antes não descia ali pela linha férrea, não. Depois que a gente começou a dizer aqui que estava sendo inaugurada a loja mais bonita da Rua São Pedro, o povo foi aí o povo começa a descer por lá e desce para ir comprar um parafuso, aí vai comprar uma ferramenta, tudo. Por quê? Porque a loja, Marco, além de ser agradável, bonita, confortável, tem a maior variedade de produtos e tem o melhor atendimento e o menor preço. Tem tudo isso lá na Juazeiro Parafuso, Marco Valério. Lembrando também nosso canal do YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada. Vovozona vai tomar uma geladinha, mas de quarta a segunda você pode pedir sua pizza. Quer dizer que hoje ele tá no mel. Vovozona Tá no mel. 988-42-9514. Zé Vaqueiro tá cuidando Zé Vaqueiro tá cuidando dos Sabe caras. quem tá ouvindo a gente agora? Quem? Que é nosso ouvinte de todas as noites. Ronaldo Eu mandei Angelino. um abraço pra ele. Não, ele não ouviu quando Ronaldo eu mandei. Angelino. Ouviu depois. Não, Leléo do Mercado. Meu amigo Leléo. Mas Leléo não tava ouvindo o Jornal Tava Meio Dia? não. Não, o meu dia tava. Não tava, era o Vale Esportes ontem. Leléo tá ouvindo. Aí, Jair perguntou se o Capitão Gancho tinha andado lá. Ó. Eu disse, faz tempo. Quem não faz? é Capitão Gancho? Faz tempo que ele andou lá, não faz? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. É tu também, criatura? É, Pelo faz amor tempo. de Deus, dê um tempo, homem. Rastro Pneus. Pneus, mas os valores da madrugada não faltam, não. Viu? Ele Eu só não vou lá. não. Eu só não vou só lá. não vai lá. Só como é que ele faz aí? Eu só Ele não, faz. não fã, eu vou Como é que ele cortar faz? seu microfone. Eu vou cortar. Já cortei seu microfone. Já tá cortado já. Já cortei. Depois deixa eu ler o Pronto, pois leia. Se for, eu corto. Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, eu disse alinhamento. Alinhamento. Você não quer me ajudar? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Baterias e serviço de mecânica, onde é? Na Rastro Pneus. Mas, rapaz, olha, os meninos são tão competentes, são tão bons no serviço, Marco, que tá a maior confusão na Fórmula 1. Querem porque querem levar os meninos para as outras equipes para ver se eles conseguem ganhar da McLaren. Agora na última corrida, essa não, a anterior, lá em Spa-Francorchamps, né? Na Bélgica. Maria, não saiu o nome. Diga assim, na Bélgica, que é mais fácil. Deu enrolado aqui. Tu sabe que o Oscar Piastri ganhou a posição no box. Piastri, né? Oi? Piastri. Piastri. Ele ganhou no box, no box, né? Aí o que aconteceu? Marco Valério, as outras equipes, rapaz, tá precisando de mecânico igual aquele ali. Delta tá torcendo pro Bortoleto. Da Rastro Pneus. Mas o Bortoleto tá... conseguiu até um 6º lugar aí agora, né? Então,
O pessoal tá lá reclamando. Não, e tu Marco sabe, né? Quando, na hora de apertar lá os pneus, são os parafusos da Juazeiro Parafuso. É, desse jeito. Por isso Ah, que o não menino se da solta. Raspineta, tô doido pra levar o menino pra lá. Avenida Padre Cícero, 1693, telefone 3587-4195. O Imperador está de folga. Motel Imperial, Aí quem chegou, novos Delsa? apartamentos muito mais aconchegantes Daniel. para momentos marcantes, ao lado de um alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança e qualidade com total descrição no atendimento Instagram, @Motel Imperial Oficial. Fica no bairro Antônio Vieira, Rua Engenheiro José Walter 280. E a direção é do nosso querido amigo, grande desportista, André Lemos, primeiro suplente de vereador em Juazeiro do Norte. Juazeiro Ponte Bola. Tá ouvindo a gente. Tá show de bola. Tá, mandou aqui uma foto agora. Antônio Carlos. Com o painel do carro dele, que parece uma nave, uma espaçonave. Ele vai já mandar outra mensagem para confirmar. Ele mandou ainda há pouco agora. Juazeiro Ponte Bola. Venha conhecer nosso projeto social. Atendemos jovens de 8 a 20 anos em vulnerabilidade social nos bairros Freire Meio e Horto. Juazeiro Ponte Bola, que tem o apoio da Lei de Incentivo da Sejuve e da Farmacy. Jumaz Esportes, Marco Valério. São mais de 30 anos com o maior e mais completo estoque de materiais esportivos no Cariri. Chuteiras, sociais, tênis das melhores marcas, com os menores preços, bolas para todos os esportes, troféus, medalhas e placas para a premiação do seu torneio, uniformes esportivos e camisas de times. Jumaz Esportes, na Santa Luzia 297, ao lado do Bradesco. Conosco também produtos Panebom Pão Nosso, no café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos, viu, Antônio Carlos? Inclusive eu tive ontem lá no Diniz, fazendo as comprinhas, claro, não pode faltar os pães da Panebom Pão Nosso. É verdade. Ainda tem a deliciosa massa para pastel Tasquinha, também com a qualidade Panebom Pão Nosso. Vou ler o texto de outro ouvinte nosso, Marco Valério. Quem é? Ramagem Couros. A nobreza do couro Hélio. agregada ao design exclusivo. Referência em Hélio. bolsas, carteiras e acessórios. Sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga o nosso Instagram, @Ramagem Couros. Meu amigo Robson, prepare minha bolsa que eu quero ir pro Rio de Janeiro com bolsa nova. Aí, de Delsa. couro da Ramagem Couros. Bota moral, Delsa. Vou botar moral. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Faça como JF, que todos os dias está lá, ó, batendo ponto no Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. E ele ainda leva Daniel de Delto com ele. Daniel de quem? De Delto. Oxe, tu é meu, Daniel? Ele é conhecido como Daniel de Delton. Sim, tá certo. Pensei que você tá dizendo que era dono do rapaz. Diga isso não, que a mulher dele é ciumenta, Marco Valério. E é, Delton. Não é não, Daniel? Era. Era, né? Era, ô, rapaz, desculpa aí, Daniel, foi sem querer. Deixa eu falar agora da Casa Com. Preço baixo o ano inteiro, você já sabe, é lá na Casa Com, viu, meu caro Marco Valério? E agora tem uma promoção espetacular. Você sabe que é o ano inteiro de ofertas na Casa Com. E agora na Casa Com, a cada R$200 em compra, você vai ganhar um cupom para você concorrer, Marco Valério. Sabe o quê? A uma TV de 50 polegadas 4K. Terá sorteio em agosto, setembro e outubro. Então, passa na Casa Com, faz as suas compras, aproveita o maior estoque, o menor preço e aí você ganha o cupom. E nós teremos sorteios em agosto, setembro e outubro de TVs de 50 polegadas 4K lá na Casa Com. E quero mandar um grande abraço pro meu amigo Helder e toda a turma boa por lá, Marco Valério. Delton Sá, você mandou dar uma geral no seu carro, ficou muito bonito, parece realmente um carro zero. Agora, você sabe que a beleza também é porque tem aquele fumê contrastando com a cor do seu carro, aí dá aquele equilíbrio todo bonito ao veículo. Sim, senhor. E para colocar fumê com qualidade, revestimento no seu carro, no seu prédio, no seu apartamento, para você ter mais privacidade, no seu escritório, procure o pessoal da Só Fumê, Rua José Marrocos 408. Lá tem o corintiano Edilson. Películas de alta performance e qualidade do serviço é com a Só Fumê. Marco Valério, vamos falar também, sabe de quem? De Lá quem? de Dourados, meu amigo. Você que trabalha com semijoias,
Com o Joias você precisa dar uma passadinha na Dourados, que é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você conta com um laboratório com a mais alta tecnologia, garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa e garantia com excelente qualidade, pagamento no seu cartão. Aonde? Na Dourados, na Rua Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes. O telefone WhatsApp é o 99993-3031, Instagram, @DouradoJoias. Mandar aqui um abraço, sabe pra quem, Delcio? Pra quem, Marco Valério? Pra advogada Zildênia Gomes. Zildênia, ela mandou mensagem aqui, Marco Valério. Zildênia. Tá ouvindo a gente, né, a dona Zildênia? Ela é botafoguense também, como o seu Manuel. Ela é botafoguense? Acho que não. Eu acho que ela é vascaína, né, não? Dona Ela Zildênia? tem cara de flamenguista. Ah, ela é flamenguista, Olha aí, rapaz. E os pais do seu Manuel são portugueses, Delton Sá. Eu não sei como é que ele não torce pelo Vasco. Pro Vasco. Né? Vasco da Gama. Ah, tá certo, olha aí. É Que verdade. maravilha, hein? Bom, Marco Valério! Trabalhamos aí em nome de Churrascaria Mão de Vaca, que hoje, terça-feira, é folga da rapaziada da Churrascaria Mão de Vaca. Mas amanhã... Eita, Marco Valério, amanhã tem jogo, não tem? Quem joga amanhã, Marco Valério? Na Copa do Brasil. Flamengo e Galo. Amanhã tem o Mengão, né? Mengão. O Corinthians e Palmeiras é... Depois, 9h30. 9h30. Aí o que o cara faz? O cara vai ver o Mengão primeiro, no primeiro jogo. Aí vê o Mengão. Não vê o Atlético. Tal. Não vê o Atlético, não? Não, vê o Mengão num telão bem grandão. Ele vai jogar só. Aí depois o cara vê um jogo do Timão. Do Timão. Num telão. Desligou o meu microfone. Pensei que você tinha desligado o meu microfone. Tá falando coisa feia. Aí o cara vai, faz o Mengão e o Timão, vai ver, né? Rapaz, outro dia eu vinha descendo na rua São Pedro, brincadeiras à parte. Aí teve um Vitor, nossa, ele parou aí, tava com o filho dele, aí disse, olha, eu esqueci o nome dele, ele disse, rapaz, olha, é o Delton Sala da rádio tal aí. Do telão bem grandão. Aí ele pegou e disse, rapaz, você não tira onda não, que eu sou torcedor do Galo, Galo Mineiro. Aí, aí o que eu falo agora na brincadeira, né, eu me lembrei, rapaz, eu tô tentando lembrar do amigo, do nosso... Desse cidadão, que quando eu ia descendo, ele vinha com o filho dele e disse, olha, eu sou torcedor do Galo, viu, tal, dê a moral lá pro nosso Galo. Eu dei que tá bom. E aí eu lembrei agora com a brincadeira. Galo forte Galo, e vingador. O Galo Mineiro. Exatamente. O Galo do incrível Hulk. O Galo. E do... Aí eu me lembrei agora, eu brincando com a história do Mengão, eu lembrei dele, né? Gente boa, né, Delton? Desse Um abraço pra ouvinte, esse cidadão aí. não é que eu esqueci o nome do cidadão, mas ele disse que escuta a gente sempre e é torcedor do Atlético Mineiro. E tá rolando 2 ingressos para o jogo da Seleção Brasileira de Master sábado no Romeirão contra a Seleção Cearense de Master. É só você dizer, através do WhatsApp da Vale, 988199999, que quer ganhar o ingresso. Coloque seu nome e seu telefone. Daqui a pouco mais 2 ouvintes serão sorteados, juntando-se a 2 de ontem, e nos dias consequentes também, né? Seguidos a gente vai sortear também, tá certo? O povo não tem juízo, não. O que foi, Delton? Lê essa primeira mensagem aqui de cima. Acaba mandando uma mensagem dessa hora dessa. Apagou? Acaba mandando uma mensagem uma hora dessa, rapaz. Eu, na situação que eu tô, é pedir pra depois ter problema. Depois eu lhe mostro que esse sumiu aqui da tela. Deixa eu falar agora, Marco Valério. Sabe quem? De quem? Da Fox, do meu amigo Erlin. Se você quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone, leva na Fox. O Erlin, que é grande torcedor do Vasco da Gama, você chega lá na Fox, tem os melhores técnicos especializados da região do Cariri. Equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja. Além de grande variedade em smartphones para você. Fox em Crato, na Senador Pompeu. Tem Juazeiro do Norte, loja na São Pedro com Santa Luzia. Aliás, Santa Luzia com Padre Cícero, São Pedro com Seminário. E também no Cariri Shopping, o Erlin é torcedor do Vasco da Gama. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros, vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos e esquadria. Na Avenida Letícia Pereira, 950, telefone 99812-5851. PPV, por favor, que o povo quer ver João Filho. Senão você, a audiência do programa cai 80%, a gente não sabe por que foi. E você na frente de João Filho. O que não cai são as ofertas da Madeireira Beira Rio. Você pode ir pra Madeireira Beira Rio. Porque ela já tão baixa, né? Que lá só o que tem é oferta na Madeireira Beira Rio. Você vai pra lá que aquele Tiagão não tem tempo ruim com ele, não. Madeireira Beira Rio. Tô perguntando onde foi que eu ganhei essa medalha. Perguntaram aqui que estão vendo no YouTube. Foi na corrida do Diniz. Cadê? É ali.
Na corrida do Diniz, eu, ó. Terceiro lugar, foi Delton. Corri, cheguei aqui. Primeiro lugar na categoria dele. Primeiro lugar. Melhor pegador de oferta. Olha aqui. Foi. Primeiro Dele. lugar na categoria dele. É. Porque tinha várias categorias. Aí De tinha, propaganda. Tinha categoria de propagandista. Propagandista. Aqui, ó. Eu, Propagandista volante. Delton Neves do Diniz. Exatamente. Delton Aí Neves do Alexandre Diniz. Pedro disse que não tá correndo mais, não. Ei, Já rapaz, o cara, Rapaz, ei, vocês o cara vão me matar parou. Alexandre do O cara coração. me parou no Diniz e disse: Ei, Delton, mas foi engraçado demais naquela hora mesmo que tu rebateu o Alexandre. Eu disse: Que hora isso quando tu disse nós corredores? Vocês vão matar Alexandre do coração. Você não mexa com Alexandre. Mas, galera, em nome do Diniz, Anderson quer falar, Marco Valério. Diniz Supermercados e canto a canto tem um Diniz pertinho de você. Atenção, porque tem novidades do Guarani. Anderson Luiz, boa noite. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois é, hoje estive conversando com o presidente do Guarani em off e ele me confirmou que nas próximas horas ou até amanhã já deve confirmar a inscrição do Guarani na Taça Fares Lopes. De fato, o presidente ainda segue correndo atrás de algumas negociações. Hoje à tarde teve uma reunião importante, só que por enquanto o presidente preferiu ainda não confirmar quem seriam esses empresários ou esses apoiadores do Guarani para essa Fares Lopes, mas o fato é que o presidente confirmou que de hoje para amanhã já manda o ofício inscrevendo o time oficialmente na Taça Fares Lopes. Ainda está correndo atrás, como eu já destaquei, de fato das questões financeiras para fechar o que ele quer em relação a valores, e aí em breve o próprio presidente vem detalhar o que está acontecendo internamente, mas por enquanto trabalha em off e tendo muitas reuniões durante essa semana. Há um detalhe também que o período de inscrição da Fares Lopes deve ser prorrogado. Amanhã a federação deve confirmar, deve ir até o dia 21, se eu não me engano, o período de inscrição da Taça Fares Lopes, mas o Guarani já deve inscrever ainda essa semana a equipe na competição. Me parece ser sensato da federação, a partir do momento que os clubes não confirmam a disputa no campeonato, ela estender um pouco mais. O que pode acontecer, ela também estender um pouco mais ou prorrogar o início do campeonato. Sim. O que pode ser ruim. O que, né? por exemplo, o Congresso Técnico estava previsto para o dia 15, né? Então vai ter que prorrogar normalmente. E a bola começa a rolar 15 de outubro, né? 15 de outubro, então o que deve pode prorrogar. fazer com que vá para dia 20 alguma coisa de outubro, já perto em novembro, né? Justamente. E aí pode beneficiar, ser melhor para quem vai jogar primeira divisão, que o cara já monta o time e já fica com o time na virada do ano, né? Já tá com o time. Mas para a Série B, quem joga a segunda divisão, ainda perde um mês mais ou menos nessa situação aí. Pode ser que não seja tão atrativo assim, né? Pois é, o Guarani já tem umas situações encaminhadas, como a gente destacou, tem 11 atletas já no bid do Guarani, tem alguns em negociação adiantado, e aí o Zé Ivan está procurando algumas parcerias, até mesmo torcedores, para pagarem esses atletas. E o dia a dia, o custo principal que dá dor de cabeça do Zé Ivan é o dia a dia, é a alimentação dos atletas. É a manutenção do elenco, É a né? manutenção do elenco Agora, aqui em Juazeiro. Anderson, eu não sei se você teria essa informação. Tem atletas da região que estariam disponíveis e que poderiam compor esse elenco do Guarani? Atletas mesmo aqui de Barbalha, de Juazeiro, de Crato, jogadores da nossa região que estejam, digamos assim, desempregados nesse período do ano e que poderiam compor esse elenco do Guarani como forma de reforçar a equipe para Fares Lopes? Tem. O Guarani conversa com alguns, inclusive, tem outros e outros clubes que se oferecem ao Guarani, só que o Guarani tem um orçamento limitado. A questão do Guarani é a questão orçamentária mesmo, de limitação, porque tem que trazer esses atletas, tem a questão de transferência. O que facilita em relação aos jogadores aqui da nossa região é justamente essa questão de transferência. O Guarani não vai precisar pagar a transferência de atletas. Então o Guarani está vendo todas essas situações para viabilizar mais ainda o elenco para a participação da Taça Fares Lopes. E obviamente que você não cobre os outros clubes, sim, mas deve ser o único do Cariri, né? Deve ser o único do Cariri a participar da competição. Agora vai multiplicar o rapaz ali? O quê? Em relação a o rapaz, ele não vai, sabe. Ele não vai não. Não é isso que eu tô perguntando? Vai multiplicar o rapaz? Vai não. Agora tomara que o Guarani, tudo bem, vai se inscrever e mantenha e vá para a disputa, porque se porventura não posso mais, no meio do caminho, antes de começar, tá agora, para sofrer a sanção, pode sofrer sanções, né? Só pode sofrer sanções depois que a tabela tiver anunciada.
Se a tabela tiver anunciada e o Guarani desistir, aí sim, o Guarani sofre sanções. Caso contrário, o Guarani tem até esse período para desistir da competição. E o Zé Ivan está estudando todas essas situações, porém vai escrever o time para justamente ir atrás de parcerias. Tem algumas reuniões, tem empresários que chegaram agora mais próximo, vendo que o Guarani vai para a competição. Alguns empresários chamaram o Zé Ivan para conversar de fato, então abriu algumas portas, deu uma luz para o presidente do Rubro Negro Juazeirense. Por exemplo, não tenho a menor dúvida de que o Juracy da Jal Presentes vai apoiar o Guarani nessa competição. É bom a gente até o André Lemos também, Juracy, que é um grande torcedor do Guarani, e outros. O próprio Diniz. Supermercado Diniz, sim, né? O Guarani que tem apoiado reunião, todos os clubes. O Guarani tem uma reunião com o Diniz amanhã já para definir essa situação. Então alguns empresários estão abrindo portas para o Guarani. Agora não está tão fácil porque a gente vive um segundo semestre. O Guarani está correndo atrás de uma situação financeira que hoje o Leão do Mercado não tem basicamente nada em caixa, então tem que começar praticamente do zero, mas o Zé Ivan está acreditando no projeto. E outro detalhe, o próprio município de Juazeiro do Norte, não é que a prefeitura tenha que bancar o time, não é isso, longe disso, mas a prefeitura bem que poderia patrocinar ou ajudar com o transporte nos jogos longe de Juazeiro do Norte, alguma coisa talvez de estadia, enfim, negocia com o pessoal da prefeitura, porque seria o único clube de Juazeiro do Norte. E olha que nós temos 3 times aqui: Icasa, Cariri e Guarani. Então, caso se confirme a participação do Guarani e a ausência dos demais, seria o único clube representando uma cidade. Então, que todos possam apoiar o Guarani nessa iniciativa. Eu acho um ato de coragem, de bravura, se comparado aos outros dirigentes das outras equipes, o que o Zé Ivan está fazendo no Guarani, e no meu entendimento, ele está de parabéns. Ele está procurando parcerias, como eu já destaquei, o Zé Ivan vai escrever de fato a equipe no campeonato, na Copa Fares Lopes, e aí já está formulando a equipe e já está correndo atrás da questão financeira. Valeu, Anderson, vamos aguardar essa confirmação, essa batida de martelo. Bora trazer logo o Verdão, Delton Sá? Marco Valério, o senhor manda, eu só obedeço. Em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto, tem um Diniz pertinho de você. Agradecer o pessoal que está no nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Já os ingressos, né, dos 2 ganhadores de hoje do jogo da Seleção Brasileira de Master. Antes tem o Pedro Paulo Vieira com notícias do Verdão. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a nossa arquibancada show aqui hoje, né? Aqui tá de camarote. Boa noite, Otef. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Se o Guarani confirma o interesse, o Icasa segue fora da Taça Fares Lopes de 2025. Ninguém lá toca nesse assunto? Toca, fora, porque não tem recurso. O time foi pego de surpresa, não tem... O ano do Icasa já foi complicado. Já foi adiado para dia 21? Já foi... Não adianta dizer que foi pego de surpresa, uma coisa que foi divulgada agora em julho, e vão prorrogar até 21. E que só vai começar daqui a 2 meses. Ia ser esse ano. Exato. E aí não estava no planejamento. A surpresa por quê? Não estava no planejamento do time participar. É mais fácil dizer assim, não estamos com estrutura, mas... Não tem estrutura. Pego de surpresa, não. A Fares Lopes aconteceria no segundo semestre. Ela não era o ano que vem, ela seria esse ano. Agora dizer assim, nós não estamos em estrutura, nós estamos priorizando outra situação, que de fato... O Icasa está priorizando outra situação. O Icasa quer resolver o problema da CBF. Empreendeu agora um investimento para resolver a coisa da CBF. Fica mais fácil dizer isso. Olha, nós não vamos, nós não estamos em condições, não queremos fazer um investimento agora. Nossa frente é essa, vamos trabalhar isso aqui, beleza. Inclusive já tem torcida se manifestando aqui, ó. Quando a gente colocou aqui que o Guarani pode e o Icasa não vai, já está chegando aqui. Fúria Icasiana protesta contra a possibilidade do Icasa de não participar da Fares Lopes. Eles já estão aqui reclamando que o Icasa não vai disputar Fares Lopes. E a posição é... E a posição da diretoria é essa. Nós temos uma prioridade. Pensar já na Série B. Pois é. Do Cearense de 2026. O Icasa não pensa na Fares Lopes. O Icasa só pensa na Série B do campeonato do ano que vem. Agora essa história... Não, porque foi pego de surpresa. Não. Aí não. Nessa não pego de surpresa no sentido que teve a troca da... Mas Pedro Paulo... E foi todo mundo imaginava o quê? Todo mundo imagina o quê? Fares Lopes depois de outubro. E que teria o recurso do governo do Agora, Estado. Sim, não veio. Assim, nós não recebemos ainda a sinalização do governo do Estado e nós não temos esse apoio, nós não vamos. Beleza. Tudo bem. Né? Se for esse o discurso,
Beleza, aí eu tudo bem, é uma questão da opção do clube. O clube estava dependendo do apoio do governo do estado, do município, para chegar junto e ter um alicerce. Não vão ter os apoios, então pronto. Olha, eu lamento profundamente, viu, Delton, essa situação, porque já imaginou o seguinte, aqui fazendo um pequeno exercício de imaginação. Digamos que o Icasa consiga, no decorrer desse segundo semestre, resolver essa situação com a CBF. Imaginemos ainda que o Icasa tinha a possibilidade de ganhar Fares Lopes. Não é coisa do outro mundo ganhar Fares Lopes. Já ganhou, né? O próprio Icasa já ganhou. Então, já pensou o Icasa, com um acordo com a CBF, com a situação resolvida, participando de uma Copa do Brasil do ano que vem, com apesar de pagar as contas, poderia sobrar um bom recurso, a gente não sabe como é que vão ficar as finanças do Icasa, mas vamos imaginar também, já que nós estamos especulando, que o Icasa ficasse com algum em caixa, ganharia a Fares Lopes, teria uma premiação para participar já da primeira fase, então o Icasa poderia ter uma nova vida. Agora, precisa ter coragem para fazer isso. E, infelizmente, a gente não vê isso por parte dos dirigentes do Icasa. E aí o trabalho é voltado para a Série B no momento, né? Já algumas reuniões já acontecem em busca por patrocinadores, por investidores para vir forte ano que vem. Para esse ano a Fares Lopes segue fora do planejamento. Eu já estou recebendo aqui de outra torcida organizada uma nota, né? A gente falou agora a Loucos da Laje, eles colocam aqui que são contrários a essa possibilidade da notícia da não participação do Icasa na Fares Lopes. O movimento entende que a não participação do campeonato prejudica a marca Icasa e afasta cada vez mais a sua torcida do clube. Em um passado recente, vocês provaram que a inatividade da Taça Fares Lopes não influenciou em nada na temporada seguinte, fazendo assim a pior campanha do Icasa na Série B do Campeonato Cearense 2025. O Icasa necessita de capacitados e não de pidões. Não podemos passar 365 dias com o clube sem atividades. Caso não tenham a competência de competir, entreguem o cargo. É o que bota aqui o movimento da torcida com data de hoje, dia 5 Qual é a torcida aí, de agosto. É o movimento Barra Brava Loucos da Laje. Loucos da Laje. Eles fazem uma crítica à diretoria do Icasa por essa decisão de não participar do campeonato. Do Icasa está fora da Fares Lopes de 2025, né? O Icasa toma essa decisão de não participar de novo da competição, né? Alega que não tem mais de onde tirar recursos e já não foi consegue. Assim no Cearense, né? O Cearense, a verdade é que quem salvou o Cearense foi o Juracy. Eu sinceramente acho que se o Juracy não assume o Icasa naquele momento, poderia ter sido pior. O Icasa não teria disputado o campeonato cearense, na minha opinião. O Icasa não teria disputado, é o que eu imagino. E hoje, nessa situação, os dirigentes alegam que já tem dinheiro lá dentro do Icasa, que foram gastos nos últimos anos, que foram colocados. Eu conversei com um dos dirigentes do Icasa, que faz parte do conselho do Icasa, e me confessou que o que tinha para botar já botou, não tem mais dinheiro para colocar, e que não iria mais comprometer a sua situação. O que eu lamento é que, assim, o Guarani está fazendo todos os esforços aí e está conseguindo, em algumas situações, os recursos para ir para a competição. E eu entendo que o Icasa poderia estar seguindo o mesmo caminho. E o Guarani só tem uma pessoa lutando, que é o Zaivan, né? Que com é a ajuda de algumas fazer pessoas isso. de fora, né? Tá entendendo? Agora, se os dirigentes não acham, ou que interessante que participe, né? É outra história. Não quero, nós não vamos gastar, vamos esperar. Porque, na verdade, o Icasa hoje tenta resolver o problema com a CBF. O Icasa hoje prioriza a história de resolver a pendência com a CBF e botar um ponto final nessa situação. E preciso dizer para vocês, eu fico me coçando, eu tento atender às necessidades, mas eu sou tão indagado pelas pessoas quando me encontram nas ruas sobre essa situação do Icasa. Apesar de ser questionado por muitos dirigentes do Icasa, mas a situação está andando. O processo está andando. Está andando sim. E a própria CBF quer resolver porque sabe que a execução pode acontecer a qualquer momento. E se a execução e sair, ela pode, nessa 100, negociação com o Icasa, economizar mais de 20 milhões na negociação. Eu diria 30 milhões a CBF pode evitar gastar na negociação se ela fechar um acordo com o Icasa. Mas
Eu acho que a CBF corre por causa disso, que ela sabe que depois daquela última ação, dita inclusive pelo Fernando Bino aqui, nessa emissora, que aquela última ação da CBF, tentando prorrogar, a CBF já sabia que a partir daquele momento, a juíza lá, na primeira instância, ela pode estabelecer a execução da dívida, da causa, e o Icasa pode, a CBF ter bens penhorado para pagar que o Icasa. Aconteceria o mesmo que acontece no Icasa, se receber a parte da renda porque é penhorada. Não, né? a CBF Exatamente. tem recursos de monte que Só entram. Que a situação é bem diferente. Bloqueado imediatamente da CBF. A CBF tem muito dinheiro de onde tirar e bloquear. E eu acho que a CBF também não quer passar por essa situação. De repente, a notícia de que a CBF teve dinheiro bloqueado para pagar uma causa a um time. Então é mais fácil para ela fazer o quê? Fechar um acordo, fez um acordo, pagar e evitar até esse desgaste para a gestão atual. E a coisa está andando. O que eu posso dizer é isso. Eu me seguro para estar entendendo, para não atrapalhar nada. Mas o Icasa, mas que aqui a situação está andando, ela está andando. Ela não está ali estagnada, não. O processo está acontecendo. E eu acho que num futuro muito próximo, o Icasa se livra das suas dívidas e vai poder aí respirar, tocar a sua vida sem ter esses problemas. É isso. Tá legal o PPV, vamos ver se o pessoal muda de opinião. Tem tempo, tá, né, para rogar as inscrições até o dia 21. Tomara que tem apareça tempo. uma luz. E depende de quem dirige o clube, né? Pra tentar. Não depende de outra pessoa, a não ser de quem esteja lá para poder gerir os destinos do Clube Alviverde. Bora pro intervalo comercial, daqui a pouco tem Kilmer de Campos. Já também os nomes dos ganhadores de hoje do ingresso para o jogo entre Seleção Brasileira de Master, que joga no próximo sábado na Arena Romeirão, contra a Seleção Cearense de Master. Eu soube até que o Boi foi convocado para a Seleção Cearense, mas ele acabou alegando que está contundido. A gente volta já. Vale FM. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 9 81 52 87 69. Protebem Proteção Veicular. Já imaginou presentear o seu paizão com 200 mil reais? O Cariri da Sorte vai te dar uma mãozinha. No quarto sorteio desta semana, tem 200 mil reais em dinheiro. Isso mesmo, 200 mil direto pra conta do seu papai. É muita grana pra ele fazer uma viagem, comprar um carro ou uma casa. E mais, 15 mil reais no primeiro ou terceiro sorteio, 10 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. Compre logo o Cariri da Sorte especial do Dia dos Pais, com os nossos revendedores pelo aplicativo e título Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas.
Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa. Alerta de colisão frontal. Alerta de pressão dos pneus. Controle anti-capotamento. Assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale FM, Vale FM. Delton Sá. Marco Valério, o Zé Ivan ligou aqui Manda aí pra mim. e a gente não pode atender, estava no ar, mas o nosso amigo Pedro Paulo atendeu a ligação do Zé Ivan, que é presidente do Guarani, não é do Icasa, mas trouxe uma informação. Pedro Paulo, por favor, o que foi que o presidente do Guarani disse a Vossa Excelência ao telefone agora há poucos instantes? Que as inscrições para Fares Lopes encerram amanhã. E então não tem prorrogação, não. E existe uma possibilidade de prorrogarem e de alterarem a data do Conselho Técnico. De 15 para 21. Mas inscrição é só até amanhã. Só até amanhã. E né? aí os times teriam até o dia 20 para... Amanhã, vamos botar o presidente da federação amanhã para dizer isso aqui? Não é botar o se ele presidente. muda, se não muda. Se muda, se não muda. Viu? Para ver se ele diz aí se pode radiar esse negócio. Para ver se os times podem escrever. JF, já se divulga aí os 2 ganhadores de hoje dos ingressos, por gentileza. Tu sabe quem tá ali na mão dele? Sei. Quem é, mano? Manda um abraço pra Elinho Ortiz, tá ouvindo a gente, viu? Elinho Ortiz? O Elinho Rebolado, que joga igual o Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo. Do grande zagueiro Léo Ortiz, pra mim o melhor zagueiro do futebol brasileiro hoje, jogando no Brasil. Elinho Rebolado, que joga igual o Léo Ortiz, tá ouvindo a gente. Como é, homem? Elinho Ortiz. Ele tem rebolado? Nunca percebi, não. Não, o Elinho rebolado se espelha muito do Ortiz. Ah, sim. Aí a semelhança é... Não, é o contrário. Elinho nasceu primeiro. Ortiz é que se... Aprendeu a jogar com ele, se espelha nele. Vendo os vídeos. E tu é boi baiano, né? Boi baiano. É. Bora, lembra de Júlio Baiano? Boi baiano. Quilme de Campos tá aqui, doido pra falar. Rapaz, o Quilme aqui não pede, não. Ele entra direto. Arrocha, Quilme. Boa noite, um abraço. Los Piades. Boi da rifa. Olha aí, rapaz. Bora lá. Rapaz, o boi tem moral Gostou, mesmo. não? Gostei demais, Quilme. Gostei. Boi da rifa. Boi da rifa tem moral. Deixa eu soltar aqui de novo a vinheta de boi. Boi da rifa. Aí. Muito bem, Quilme. Tá melhor que o Bibi. Muito melhor. Tá melhor, não tá? Muito melhor. Muito melhor. Agora, Delton só eu fiquei curioso. Tava ouvindo você, fiquei curioso. Vamos supor que essa grana saísse hoje. Quanto seria essa grana em números gerais? E quanto seria a dívida do Icasa em números gerais? E quanto é que sobraria? Só por cima, pra eu ter uma ideia. Cara, deixa eu te dizer, eu não faço a menor ideia, assim, de quanto sobraria, porque nós não temos acesso a números oficiais, né? É assim, ó. Eu já ouvi dizendo que de atualização hoje, o Icasa teria 110, 100, 90 milhões. Já ouvi 3 valores diferentes. 90, 100, 110 milhões. Tá, vamos botar o menor. Aí vamos botar menor, 90. Aí o que eu já soube é que o Icasa tem 20 e poucos milhões de dívidas trabalhistas. A Icasa tem mais de 10 milhões do empréstimo feito a factory e tudo mais. Aí tem 30% do valor para ser pago aos advogados. Se for em cima, por exemplo, se o Icasa fechar o acordo do que eu soube, que era de 70 milhões... Se o Icasa fechar um acordo, os advogados levam 21 milhões. Com 20 e pouco das causas trabalhistas, já dá 40 e alguma coisa. Com 10 milhões do empréstimo, já faz 50 e alguma coisa. Aí tem causas como a do seu Ademir, do Emerson Maranhão, tem dirigentes do Icasa que tem dinheiro a receber lá dentro, tem empresa como o Hotel Amoarama de Fortaleza, que o Icasa deve, tem outras situações. Eu acredito que o Icasa deva mais de 60 milhões, já beirando os 70 milhões
em relação ao que tem de processo, porque assim, a gente não tem acesso aos números a quem o Icasa de fato deve, quem tem ações ganhas contra o Icasa, né? Então fica difícil de falar. Mas é o que falam, 20 e poucos milhões de trabalhistas, 20 e poucos de advogados, dá 40 e alguma coisa, mais de 10 milhões de empréstimos, diz que já chega em 11, aí tem dinheiro de fulano que já ganhou causa, cicrano que ganhou outra causa, enfim, e mais o próprio dinheiro que tem vários dirigentes do Icasa, que tem dinheiro lá dentro, que investiram em anos anteriores e esperam receber de volta também as suas granas, né, nessa história toda. Será que nessa história toda não sobra pelo menos 1 milhãozinho, não? Pagando todo eu acho que sobra. Icasa, não? Eu acho que sobra por aí. Até um pouco mais do que isso, viu? Mas se o Icasa fizer um bom trabalho, também com os credores, de que todo mundo ceda um pouco também, como ele está cedendo, ele está abrindo mão de um valor, possa ser que sobra um pouco mais para se reestruturar o clube, né? E a gente torce muito para que isso aconteça o efeito dominó. Do jeito que o Icasa negocia com a CBF para reduzir, que os credores também reduzam um pouco com o Icasa, a próprio empréstimo, né, e tal, e de repente se ele conseguir sair reduzindo um pouco de cada um, sobre algo mais para o clube, né? Eu fiz essa pergunta porque eu tô doido para ver de novo as duas maiores potências do interior do estado na primeira divisão. O coitado do Guarani de Sobral, coitado porque foi bater na terceira divisão cearense, se a segunda divisão nessas coisas todas, faço ideia, a terceira. O Guarani já subiu. Ano que vem estará ao lado de Icasa e de outras forças do interior. E todos nós sabemos que as duas maiores torcidas do interior do estado são Icasa e Guarani de Sobral. E a gente aqui na capital torce muito por dias de renascimento de Icasa e Guarani de Sobral, né? Que são duas grandes torcidas e duas grandes camisas pesadas. E você sabe, quando eu viajava com seleção brasileira, que você também todo mundo, quando via a gente do Ceará, perguntava: foi que houve com o Icasa? A gente já tinha num papel para dizer o que é que houve com o Icasa, né? Todo mundo pergunta. Não mudou não, viu, Kilmer? Né? Não mudou não, viu? Mudou nada, né? Não mudou nada. Pois é. Eu que viajo com o ferroviário por aí, onde eu chego sou interpelado do mesmo jeito. Em Erechim, Caxias do Sul, no interior de São Paulo, o cara chega e fala: rapaz, tinha aquele time da camisa verde que jogava bem, não sei o que houve com aquele time. Rapaz, está na segunda divisão cearense. Todo mundo pergunta pelo Icasa, porque o Icasa marcou uma época, né? O Icasa marcou uma época. Bom, aqui na capital cearense, meu querido Delton Sá, o Ceará está tentando Paulo Baia. Teve um jogador chamado Paulo Baier, que fez sucesso com a camisa do Criciúma e de outros clubes ali no final da década de 90, começo dos anos 2000. Paulo Baier já parou. Esse é Paulo Baia, que jogou Goiás, estado Fluminense, é um atleta que pertence ao Primavera de Indaiatuba, interior de São Paulo, está no Fluminense. Só que no Fluminense o Paulo Baia não deu certo, não. E o Ceará fez uma proposta para tê-lo no Alvinegrão de Porangabuçu. O time do Ceará que vai para o terceiro ato, o terceiro jogo da aprovação. Porque lá atrás, quando o Ceará saiu para jogar contra Cruzeiro, o pessoal dizia por aqui: vai ser peia, o Ceará ganhou. Vai pegar o Flamengo, o pessoal disse: vai ser peia, o Ceará empatou. E agora pega o Palmeiras. Ou seja, a vida do Alvinegrão é ingrata. 3 grandes camisas, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O Ceará já passou por 2 e ainda não perdeu. Se o Ceará tivesse levado peia do Cruzeiro, peia do Flamengo, estava bem pertinho da zona. O time do Fortaleza fechou com o colombiano Iessiobu. É meio atacante, está vindo lá da terra do Vladimir Putin, do doido, jogava no Torpedo de Moscou, e lá, eu não sei se ele estava com medo do Putin, ou não se agradou com o Baião de 2 lá da Rússia. Eu sei que por lá ele fez 11 jogos e marcou 5 gols. Fortaleza contratou. Lá na Colômbia, ele é colombiano, antes de ir para a Rússia, ele jogava no Desportes Tolima. Na Colômbia, ele foi o bichão. 28 gols em 94 jogos. Tomara que ele acerte a pedaleta aqui no Fortaleza. Guzman, atacante colombiano, que vai vestir a camisa do Fortaleza. Assim sendo, o Fortaleza já contratou Tuco Herrera, atacante,
Adam Barreiro, atacante, o goleiro Vinícius Silvestre, o lateral o Everson Costa e agora o Guzman, meio atacante que está vindo do futebol da Rússia, é colombiano e jogou no Deportes Tolima. Para finalizar, o Ferroviário Atlético Clube, o técnico Marcelo Vilar fez algumas mudanças. Acredito que o Marcelo vai mudar o time, vai dar uma mexida. O Ferroviário que contratou semana passada o atleta Thalisson, meia, entrou no segundo tempo, contratou o Leozinho, atacante, entrou no segundo tempo, e o outro atacante, e outro lateral, o outro contratado, se ficou sentadão no banco de reservas. Acredito eu que o Marcelo Vilar começa com o Thalisson, para início de prosa no jogo contra o Asa. O Asa que não perde em casa, Ave Maria, desde fevereiro deste ano, quando perdeu para o Coruripe pelo placar de 1-0. Agora para finalizar, eu vou soltar a vinheta de verdade mesmo. A vinheta de verdade. Los pés, des. Essa aí. Um abraço. Grande. Essa sua vinheta é show, viu? E tem mais, a vinheta do Kilmer. Aliás, eu me encontrei com o Los Pés dois, sabe aonde? Lá na Feira da Parangaba. Tava aqui na Feira da Parangaba. Ele está indo para Juazeiro sexta-feira. É legal que ele encontra com ele mesmo, aí fica tudo tranquilo. As compras foram boas, Kilmer? Valeu, tchau. Um abraço, Kilmer de Campos. No finalzinho aqui, JF, dizer o nome dos ganhadores. Diga. Cada um ganhou um ingresso para o jogo de sábado na Arena Romeirão. Seleção brasileira de Master e seleção cearense. Jefferson Ramon Fernandes, final do telefone 0802, e a Flávia Batista, final do telefone 1399, tá? Então, mais 2 ganhadores, e juntando-se aos 2 de ontem, se quiserem já passar amanhã aqui na hora do Vale Esportes, traz documento, os ingressos já estão disponíveis, a gente vai começar a entregar a partir de amanhã. E quinta-feira o sorteio do quadro oferecido pelo seu Manuel, que é grande torcedor do Botafogo. Manuel. Um quadro para os botafoguenses. Eu só tô na dúvida, Delto, qual é o time que seu Manuel torce aqui? Aqui? Icasa, olha, tá dizendo que é icasiano. Aí. Seu Manuel é icasiano e Botafogo. Aí é assim com o Jailson. É? É assim com o Jailson lá. Menos. Mais um. Um abraço para Paulo Fernandes. Conhece, Delto? Depende, eu conheço alguns Paulo Fernandes. Se for o professor de educação física, foi meu professor, depois meu colega. É isso, né, Boi? Ele é professor na eletrônica. Então é Paulo, irmão. É Paulo, irmão de Luiz. Da Rua do Limoeiro. Gilberto, lá do bairro Timbaúbas, também. Eu conheço vários Paulo Fernandes, né? Só que esse é Paulo Fernandes. Paulo Fernandes. Né? Torcedor do Verdão do Cariri. Não é Fernando, né? Paulo Fernandes. Né? Porque o outro é Paulo Fernando. Né? Professor. Então, jogador. É ou não é, né? Assim, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Podemos ir embora, Delçar? Marco Valério, faz tempo que eu tô doido pra ir, Marco Valério. Amanhã a gente volta e o programa amanhã promete também. Promete, Marco Valério? Tem os palpites de João Filho, Copa do Brasil. E tem essa história do Icasa não ir pra Fares Lopes. E Marco Valério? Que eu recebi aqui de mensagem, porque não dá mais tempo. E só tem até amanhã pra se inscrever, né? Torcedor muito chateado porque o Icasa não vai pra Fares Lopes. Ou pelo menos não tá indo, né? Pode ser que mude, tem até eu vou ser sincero com você, eu não criei nenhuma expectativa com a ida dos times da região do Cariri. Não criei. Sou muito sincero com você. Não está me surpreendendo o fato do Cariri não ir, o Crato não ir, Barbalha não ir. O que está me surpreendendo é o Guarani ir. Eu já estou surpresa com o Guarani ir, Marco Valério. Mas, sinceramente, eu já estava nessa expectativa que a gente não participaria da Fares Lopes. Tá o Guarani contrariando o meu pensamento. Eu não estou achando ruim isso, não. Eu estou achando bom. Mas está contrariando o que eu imaginei. Ainda bem que o Guarani vai, né, Del? Está me contrariando. Bem. Parabéns ao Guarani. Eu não contava com nenhum do Cariri participando dessa competição. Não imaginava que nenhum fosse. A gente volta amanhã com muito mais aqui no Vale Esportes. Valeu, gente.